Pessoal, nós vamos começar hoje pela aula de História, na página 96. E nós vamos continuar falando dos índios. Agora um pouquinho mais sobre a luta deles pelas terras, pelo lugar onde eles vivem, tá? Então vamos começar a leitura comigo lá em cima, aí na página 96. Como você viu, a luta dos povos indígenas para não serem expulsos de suas terras teve início após o encontro com os portugueses e dura mais de 500 anos. Em 1988, a Constituição Cidadã, a comunidade indígena teve uma importante conquista: o direito ao reconhecimento das terras indígenas. Leia a seguir trechos do artigo em que o direito é assegurado. Então, o que aconteceu, pessoal? A gente viu, nas aulas anteriores, que desde quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios precisam lutar pelo que já era deles. Eles já estavam aqui, já era um lugar deles, já era a terra deles, onde eles viviam. Em 1988, Constituição é o quê? É um documento que organiza todas as leis do nosso país, tá? Então, eles lutaram e conquistaram uma lei que está nessa Constituição e que assegura que eles tenham o quê? Que eles tenham garantido essas terras. Então, a gente vai ler aqui, ó, tá vendo esse retângulo cinza aí? Logo abaixo da foto. É um artigo, Esse artigo é bem maior, aí tem especificado um pedacinho para a gente entender um pouquinho do que está escrito. Está escrito mais ou menos assim, ó. São reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O que é União aí nesse texto? Significa o governo federal. O governo federal é o presidente, tá? É o governo que toma conta do país. Então, o presidente, o governo lá do presidente, ele tem o quê? Ele tem a obrigação de marcar a terra onde esses índios estão e cuidar para que essas terras sejam dos índios, para que eles consigam sobreviver segundo a tradição deles. Isso é uma lei, está na Constituição, tá? Essa foto que vocês estão vendo aí, nessa página, são representantes indígenas que reivindicavam esses direitos durante a Assembleia Constituinte de 1988, no Congresso Nacional de Brasília, no Distrito Federal, que foi quando eles conseguiram essa conquista. Tá? Depois, pessoal, eu quero que vocês façam esse número 5. Marque com X o quadrinho ao lado da frase que está de acordo com o artigo 231 da Constituição de 1988. Você vai marcar se é o primeiro ou o segundo, tá? Eu quero que você tente ler a frase sozinho. São duas frases aí. Uma tá certa, a outra tá errada. Você vai tentar ler sozinho e marcar um X na frase que tiver certa, de acordo com esse artigo, com essa lei que nós lemos agora em relação ao que os índios conquistaram em 1988. Tudo bem? Depois, pessoal, nós vamos para a página 97. As terras indígenas e os conflitos. Então, passa aí para a página 97. Vocês acham que o governo federal realmente cumpre essa lei? Depende, pessoal? Depende o governo que está no poder, depende se ele apoia essa questão dos índios ou não. Primeiro, ele pode escolher? Ele não deveria poder escolher, porque é uma lei que está na Constituição. Independente do governo que entra, ele tem que seguir a Constituição, Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona, infelizmente. Então, vamos ler e acompanhar aí lá em cima comigo, ó. Poucas terras indígenas foram demarcadas até hoje. Tá vendo? Então, a gente vê que houve muito descaso dos governos com os indígenas. Muitas comunidades indígenas habitam territórios com importantes recursos naturais, como florestas, rios e minerais preciosos.
Por isso, sofrem com as ações de perseguições e expulsão das terras por parte de grandes fazendeiros e empresas madeireiras e mineradoras. Olha só, pessoal. Então, o que acontece? Os índios estão nas áreas deles, né, de origem deles, onde eles já moravam, onde eles já estavam. E aí os fazendeiros, esse pessoal que tem o que? Mineradora, que tem madeireira, vê que aquele lugar é um lugar que vai trazer lucro para eles, né? Não pensam em nenhum momento nos índios, nem na natureza, que vai agredir o meio ambiente, que vai trazer um problema geral para a humanidade. E simplesmente tentam expulsar esses índios do local para destruir o lugar, né? E como não tem ninguém ali assegurando aos índios essa questão que a Constituição garante, eles acabam perdendo realmente essa lei que garante para eles, né? E eles perdem as terras, perdem o local deles. Aí do lado tem uma foto, olha só, representantes indígenas denunciam desrespeito aos seus direitos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos nos Estados Unidos. Foto de 2015. Eles foram numa reunião nos Estados Unidos fazer essa denúncia contra o país, né, que nós não estávamos cumprindo esse direito deles que estavam na Constituição. Olha como isso é grave, pessoal. E aqui nesse exercício número 6, olha o que está escrito. A comunidade Guarani Kaiowá de Terra Pielito Cuê Mabaracaucaí, nossa, é difícil de ler, né? No Mato Grosso do Sul, foi expulsa várias vezes de sua terra original a partir de 1950. Em 2012, essa comunidade publicou uma carta denunciando a grave situação que enfrentava. Então, olha lá, pessoal, vamos ler um pedacinho dessa carta que eles escreveram. Nós, 50 homens, 50 mulheres e 70 crianças, comunidades Guarani Kaiowá, viemos através dessa carta apresentar a nossa situação histórica. Moramos na margem do rio Ovi, Mato Grosso do Sul, há mais de um ano e estamos sem nenhuma assistência, isolados, cercados de pistoleiros e resistimos até hoje. Olha que situação difícil, pessoal. Eles devem sofrer muito, né? Muitos ataques, as pessoas, esses homens tentando tirar eles da moradia deles, né? Comemos comida uma vez ao dia. Olha que sofrimento. Passamos tudo isso para recuperar o nosso território antigo. Então, olha só, pessoal. Será que isso é justo? Né? Será que os brasileiros estão cumprindo com a Constituição, que foi algo que foi concedido aos índios? Na verdade, nós tiramos isso deles, porque eles já estavam aqui, essas terras já eram deles, né? Então, olha a luta que eles têm, olha os conflitos que eles sofrem. Não é brincadeira, né? É uma luta constante que eles vivem para tentar manter o mínimo de sobrevivência, de dignidade, né? Para manter a cultura que eles tentam trazer. E, infelizmente, o governo que deveria manter, né, tudo isso, assegurar eles disso tudo, não tem feito. Então, às vezes a gente vê na TV algumas reportagens, a gente não entende. Agora vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Pessoal, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, ok?